só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Salvador. Glória a Deus. Eu estou alegre por a gente estar mais um domingo na presença de Deus. Deus já tem falado muito poderosamente nessa noite, né? Aquele que fica ligado, ele ouve a voz do Senhor, né? E o Senhor fala com amor, né? Ele é um bom pastor para nós. Ele fala com amor aos nossos corações. Irmãos, hoje é um culto da família e a palavra que o Senhor colocou no meu coração está escrito no livro de Marcos, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 35. Marcos 3, versículo 35. O título aqui, né, desse tópico fala a família de Jesus. Marcos 3, versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Marcos 3:35 diz assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? A igreja pode se assentar, irmãos. Eu vou cantar um corinho que fala sobre a família de Deus. Há um lugar para todos na família de Deus. Glória a Jesus. A família de Deus sempre está de coração aberto para receber mais um. Jesus, ele está de braços abertos. E a pastora Zelma, uma palavra que ela pregou uma vez, ela falou que Jesus morreu de braços abertos, como abraçando a humanidade, né? Eu achei muito bonito isso que ela falou. E verdadeiramente ele abraça aquele que quiser, né? Quem quiser vir a ele, ele vai abraçar e ele vai dar consolo em seus braços. Vamos louvar a igreja, bem conhecido. Há um lugar para todos, sim, na família de Deus. Muito amor e felicidade. Há um lugar para você. Há um lugar para todos, sim, na família de Deus. Muito amor e felicidade. Há um lugar para você. Há um lugar à mesa, todos sentados estão. Muito amor e felicidade há na família de Deus. Há um lugar para todos, sim, na família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para você. Falta amigos, venha à casa de Deus. Calor e amor ali terá. Há um lugar para você. Há um lugar para todos, sim, na família de Deus. Muito amor e felicidade. Há um lugar para você. Há um lugar para todos, sim, na família de Deus. Muito amor e felicidade. Há um lugar para você. Muito amor e felicidade. Muito amor para você. Glória a Deus. Aleluia. Muito bonito esse louvor, é antigo, né? A pastora Zelma estava falando, eu gosto muito desse louvor. Então
fala que sempre há um lugar para todos na família de Deus. E aqui você vai encontrar o amor, a felicidade. E uma coisa que é interessante a gente falar, irmãos, é que não é que todo aquele que serve a Jesus não vai ter mais problemas. Isso é um evangelho equivocado, né? Dizer que se você aceitar Jesus, nunca mais você vai sofrer. Mas a diferença, irmãos, é que com Jesus nós vamos vencer. Então nós podemos, aquele que vem a Jesus, Jesus dá força para ele carregar a cruz. Jesus, ele disse, né, que aquele que vier até ele tem que carregar a cruz, seguir a ele e carregar a cruz. Então a cruz significa sofrimento, significa luta, significa dificuldade, mas significa também vitória, porque foi na cruz que Jesus nos garantiu a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa leitura que a gente fez fala sobre a família de Jesus. E muitas pessoas aí fora falam, né, sobre esse assunto, e muitos afirmam que Jesus era filho único de Maria, né, porque Maria era virgem e que ela teve Jesus por obra do Espírito Santo. Isso é verdade, mas o que muitas pessoas aí fora falam é que Jesus não teve irmãos. Por ele ser o Filho de Deus, ele foi filho único, né? Então isso é uma mentira, né? A gente vê a verdade na palavra de Deus, e nessa ministração nós vamos ver que Jesus teve parentes, teve irmãos, teve irmãs, né? Então muitas pessoas aí fora falam que os irmãos, quando diz irmãos na Bíblia, eles falam que eram primos ou parentes, mas eles dizem que Jesus era filho único, né? Ele era o filho único de Deus Pai, mas da união de Maria e José, ele teve irmãos. Nós vamos ver isso nessa ministração. E quando a gente fala em família, o dicionário, no dicionário Aurélio, diz que a palavra família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então isso é uma família, é um abrigo, é um lugar onde você pode descansar, é um lugar onde você tem pessoas para você se sentir seguro, para você conversar, para você tem algo em comum entre essas pessoas, né? Pela ligação do sangue, né? Consanguinidade, né, irmãos? Então, dentro da família nós encontramos um amparo, e nós vamos ver que na família de Deus deve acontecer o mesmo. Infelizmente, muitas pessoas aí fora se dizem cristãs, mas não sentem um amor ao próximo, né? Fingem um amor que não tem. Mas Jesus, ele disse para nós amarmos principalmente os nossos inimigos, né? Isso é algo além do que uma mente humana pode entender, porque nós, com a nossa mente humana limitada, nós entendemos que devemos gostar e amar apenas aqueles que gostam de nós, né? E isso não é o que Jesus tem ensinado na sua palavra. Então, irmãos, nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus, ele teve uma descendência aqui na terra. Ele teve uma origem, né, uma linhagem que veio, com que ele veio nascer aqui na terra. Embora ele foi, a Bíblia diz que Maria, ela foi visitada pelo Espírito Santo, né, e ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. Então não teve contato carnal, né, não teve nenhum contato de José com Maria, porque Jesus, ele não tinha aqui na terra o sangue, o DNA de José, né? Mas como ele nasceu de Maria e José, os dois, eles tinham uma linhagem que vinha da família de Davi, né? Eles eram pessoas descendentes de Davi,
tanto Maria quanto José. Então por isso nós falamos que Jesus é o filho de Davi, né? Por isso, porque ele veio da descendência do rei Davi. No livro de Mateus, no capítulo 1, está registrado a genealogia de Jesus. Então, os judeus, sobretudo depois do exílio, deram grande importância às listas de antepassados, ou ascendentes, chamadas de genealogia. Então, genealogia, irmãos, é isso, é uma descendência, né? Que uma pessoa gerou a outra pessoa. Nessa época, era muito comum, na época da Bíblia, né? Quando aconteceu esses fatos que estão registrados na Bíblia, era muito comum eles escreverem o nome dos homens, né? Porque os homens eram o cabeça daquela linhagem. Então, a gente lendo em Mateus 1, você vai ver a genealogia, né, que foi vindo até chegar em Jesus Cristo. E dessa maneira, pretendia-se mostrar que faziam parte do povo de Israel a uma tribo e família determinada. Então, nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, ele foi mudado o nome para Israel. Ele é um descendente de Abraão, né? E ele se tornou Israel. E ele teve os filhos, que cada um dos filhos encabeçaram uma tribo. Então se formou as 12 tribos de Israel, né? Então por isso que aqui falou que na genealogia era importante isso, era mostrar que aquela pessoa fazia parte de uma tribo ou de uma família determinada dentro do povo de Israel. No caso de Jesus, dá-se especial importância ao fato de ser descendente da família do rei Davi. É como eu falei, né? Então vamos abrir em Mateus, versículo 1, vamos ler Mateus capítulo 1, o versículo 17. Mateus capítulo 1, glória a Deus. Mateus 1, versículo 17, diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então aqui nós vemos um mistério, né? Então a gente vê que da geração de Abraão até chegar a Davi foram 14 gerações. E depois de Davi até o exílio da Babilônia foram mais 14. E a gente vê que do exílio da Babilônia até chegar em Jesus Cristo foram mais 14 gerações. Então, 14, esse número, Mateus ele apresenta um esquema ideal de 3 séries de 14 gerações, baseado no número 7, que tem caráter simbólico. Então a Bíblia tem muitas vezes, você vai encontrar o número 7, o número da perfeição, o número de Deus, né? Não é do inimigo. A gente conhece um ditado aí fora que eles falam que a pessoa está pintando o 7, né? Pintou o 7. Então fala que o 7 é quando a pessoa é uma pessoa que é atrapalhada, que bagunça, né? É num sentido negativo. O mundo fala aí fora, né? Que a pessoa pinta o 7. Mas nós sabemos que esse é o plano de Satanás. É desvirtuar o que é puro, o que é santo, o que é perfeito, o que pertence a Deus. Então o 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. E a gente viu aqui que tem uma semelhança, né? Porque 7... 2 vezes o 7 dá 14, né? Então a gente vê que o número 7 está presente até na descendência de Jesus. Glória a Deus. Entre os antepassados de Jesus, 2 deles se destacaram. Então a gente vai ver quem são eles: Abraão e Davi. Para Abraão, Deus fez promessas de bênçãos
a ele e aos seus descendentes. Então vamos abrir agora em Gênesis, para a gente confirmar essa palavra. Gênesis capítulo 12, o versículo 3. Glória a Deus. Livro do Gênesis capítulo 12 e o versículo 3. Gênesis 12 e o 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos uma promessa de Deus para Abrão. Aqui ele ainda não se chamava Abraão. Ele teve o nome mudado mais para frente. Aqui ele ainda era uma pessoa que morava em Ur dos Caldeus, aonde vivia ali um povo idólatra. Então Abrão não conhecia Deus, e Deus o chamou porque Deus viu nele uma descendência maravilhosa. Para Deus, o futuro é como se fosse hoje, né? Deus, ele olhou para Abrão, sendo um homem idólatra, né, pagão. Deus olhou e viu lá na frente que na descendência desse homem Jesus viria para salvar toda a humanidade. Então Jesus escolheu Deus, no caso, Deus Pai escolheu esse homem porque viu nele algo em comum. E não é por nada que ele é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, ele foi chamado por Deus e ele foi abençoado, e Deus falou assim para ele, que todos os que o abençoarem seriam abençoados. E diz no final do versículo que dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então aquela bênção que foi dada a Abraão alcançou os nossos dias. Essa bênção está alcançando o nosso tempo, o século 21, né, que nós estamos vivendo. Então tem nos alcançado, tem alcançado o nosso lar. Glória a Deus. E vamos ver agora o outro descendente de Jesus, ou melhor, o outro antepassado de Jesus, que foi Davi. Davi também teve promessa, uma promessa maravilhosa de um reinado absoluto. Então vamos ver, está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo a bênção de Deus para Davi, porque Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem perfeito, ele acabou cometendo erros terríveis dentro do seu lar, mas ele tinha um coração que era um coração que agradava a Deus. A gente vê nos Salmos que ele escreveu, né, que ele está arrependido do mal que ele praticou. Ele cometeu adultério, ele também cometeu assassinato, né? Ele foi um pai que não puniu o filho quando merecia uma punição, mas mesmo assim ele se arrependeu dos seus pecados e ele colocava o rosto em terra, humilhando diante de Deus. Então a gente vê que ele tinha um coração que agradava a Deus, e Deus o perdoou, né? Que a gente vê aqui que nesse livro de 2 Samuel, Deus está prometendo para ele uma bênção que vai alcançar os seus descendentes, né? As suas gerações que virão. Então aqui ele está falando que ele teria um reinado que seria estabelecido para sempre. Então, irmãos, eu acredito que depois, com certeza, depois de Davi, teve Salomão, que era um filho dele também, foi rei. E assim veio Roboão, foi vindo outros reis, né, da descendência de Davi. Mas nenhum desses reis foi o rei absoluto sobre a terra, como o descendente de Davi, que veio
dos céus, na verdade, né? Jesus Cristo, ele veio da descendência de Davi, ele foi o rei. Eu acredito que aqui estava falando do Messias, que viria como um rei absoluto. Ele não ia governar somente a terra, mas todo o universo, toda a criação, né? Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, agora a gente vai ver alguns versículos só para a gente finalizar essa ministração. É um estudo que a gente vai ver que a Bíblia comprova que Jesus teve família, teve irmãos, né? Então vamos ver isso agora em algumas referências. Vamos abrir novamente no livro de Mateus, agora o capítulo 13, versículos 55 e os 56. Aleluia, Jesus. Diz assim, irmãos: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então aqui são perguntas que foram feitas para Jesus quando ele acabou de sair de um sermão maravilhoso. Ele tinha acabado de contar essas parábolas anteriores, né? Então ele estava retornando para a sua terra. Então chegaram diante dele e começaram a fazer essas perguntas, perguntando se era ele mesmo o filho de José, o carpinteiro, se era ele o filho de Maria, se era ele irmão de Tiago, de Judas, de José e Simão. Então nós vemos que esses nomes são os nomes dos irmãos carnais de Jesus. E aqui fala também das irmãs, e não fala quantas eram, então a gente não pode colocar uma quantia exata, mas diz irmãs, então era mais de uma. Jesus tinha irmãs e tinha irmãos. Glória a Deus, quando ele viveu aqui na terra. Vamos ver agora também, no mesmo livro, agora você volta um capítulo para trás. É o capítulo 12, versículo 46. 12:46, que diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui, irmãos, eu acredito que seja a mesma passagem. Os discípulos, eles contaram, cada um da forma que eles presenciaram, né? Então, Jesus falou ali: quem são minha mãe, quem são meus irmãos? E ele disse no final que aquele que faz a vontade de Deus Pai, esse é um parente de Jesus, um parente seu. Vamos ver agora Lucas 8:19. É a mesma passagem, mas agora é Lucas contando. Lucas 8:19. Lucas 8:19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então a gente nem tem o que falar, porque já está bem explicado. Vamos ver agora Marcos 3, do 31 ao 35. A gente leu na leitura de base. Nós lemos apenas o versículo 35. Vamos ler agora do 31 ao 35. É a mesma passagem.
Marcos 3, 31 ao 35, que diz: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. E João 7, vamos ver João 7. João capítulo 7, versículo 3 e o 5. João 7, 3 ao 5 diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então a gente vê aqui, irmãos, que aqui nós vemos a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então Jesus, quando ele viveu aqui na terra, ele não teve uma família perfeita. Os próprios irmãos dele não acreditavam nele, né? E o questionavam. Diz aqui que eles foram até Jesus e falaram para Jesus que se Jesus quisesse ser conhecido pelas suas obras, pelos seus milagres, que saísse dali e que fosse abranger outros povos, outros lugares, né? Para que Jesus ficasse conhecido pelas suas obras. Mas Jesus, diz aqui o escritor, né, que foi João, ele disse que os irmãos de Jesus não criam nele. Muito triste, né? Então a gente vê que mesmo assim, lá na frente, depois da morte de Cristo, o irmão de Jesus, Tiago, ele se tornou um grande apóstolo. Ele escreveu aquela carta maravilhosa, né? Falando principalmente sobre a língua, né? Foi o irmão de Jesus, Tiago, ele se tornou um chefe da sinagoga, um líder ali, né? E ele foi abençoado mais para frente. Mas aqui fala que os irmãos de Jesus não criam nele. E Atos 1 e 14, é só um livro, você vai para frente. Atos capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus. Nós estamos vendo, irmãos, que Jesus, ele teve irmãos, sim, né? A Bíblia não fala que eram primos, mas fala que eram irmãos, então eram irmãos, né? Não tem por que ficar questionando. Muitas pessoas questionam muitos pontos da Bíblia, mas não devemos acrescentar e nem tirar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala que era irmão, né? Nós cremos na palavra de Deus. Atos 1 e 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, aqui fala que todo aquele povo, depois que Jesus morreu, eles se reuniram em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. E fala que ali estava a mãe de Jesus, os irmãos, né? E eu acredito que esses irmãos podem até falar também que são os discípulos. Jesus também considerava como irmãos, né? Mas a Bíblia fala que os irmãos estavam ali, ó. Vamos ler novamente, ó. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então acho que os irmãos estavam lá sim, né? Aleluia. Esperando a descida do Espírito Santo. Irmãos, vamos ler Gálatas 1 e 19. Eu já estou quase finalizando. Gálatas 1 e 19.
Gálatas 1:19 diz assim: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Então aqui esse Tiago está falando que ele é irmão de Jesus, ele estava presente ali. Então quem está falando é Paulo, o apóstolo Paulo. Quando ele foi para Jerusalém, ele passou pela Síria, e pela Cilícia. Então ele diz que ele não viu outro ali apóstolo a não ser o irmão de Jesus, Tiago. Vamos ver agora Hebreus. Só vamos ver mais 2 versículos, eu vou finalizar. Hebreus 2, versículo 10 e 11. Hebreus 2, versículo 10 e 11. Aleluia. Hebreus 2, 10 e 11. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então aqui já está abrangendo uma quantidade maior de pessoas, não apenas os irmãos de Jesus, mas todo aquele que faz a vontade do Senhor, ele considera essa pessoa como um irmão dele. Por isso que nós cantamos aqui que nós somos a família de Deus, Quando aceitamos a Jesus, nós nos agregamos, somos realmente, como o apóstolo Paulo diz, fomos adotados pelo Senhor, pertencemos à família de Deus. E para finalizar, Filipenses 1:27. Esse livro já é um livro pequeno, é bem difícil de encontrar, irmãos. Filipenses 1:27, eu já vou estar lendo para a gente não perder tempo. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Muito bonito, esse versículo. E aqui é uma carta aos Filipenses. Paulo escreveu aos Filipenses, e aqui ele está falando sobre os irmãos na fé. Ele está falando que nós, como cristãos, pertencemos à família do Senhor Jesus. Devemos saber ouvir, uns aos outros, devemos ter amor uns aos outros. Ele fala aqui: estais firmes num só Espírito, numa só alma, juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Então, irmãos, devemos lutar não pela igreja monoteísta, não pela igreja universal, não pela igreja Assembleia de Deus, mas devemos levantar uma única bandeira, que é a bandeira de Cristo, a única bandeira que é da fé evangélica, a fé do evangelho, da boa notícia que Jesus veio trazer. Então isso é pertencer ao povo de Deus. E se você não pertence ao povo de Deus, hoje é a sua oportunidade. Ele está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe. E a pastora Cleusa vai finalizar o culto. Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Conte aos seus filhos as maravilhas que Deus fez. A MRL3, o canal da família cristã.